Então, seguindo em frente com um mapa mental falado de direito constitucional, tratando o tema da hermenêutica constitucional. Então, esse é o terceiro mapa mental falado da área de direito constitucional que a gente está disponibilizando aqui. Hermenêutica constitucional é um assunto que, particularmente, eu acho muito chato, porque hermenêutica constitucional diz respeito a interpretar a Constituição, como interpretar a Constituição. Para isso, tem alguns aspectos que devem ser considerados que a gente vai ver agora. Bom, a hermenêutica constitucional são os métodos e princípios, ou seja, para interpretar a Constituição você tem que utilizar um método e seguir determinados princípios para aí conseguir interpretar a norma constitucional que está lá. Temos então métodos para interpretar a Constituição, as normas constitucionais, e temos os princípios também para fazer essa interpretação. No caso dos métodos, a gente tem 6 métodos, e no caso dos princípios, são 8 princípios. Qual é a diferença entre método e princípio? O método é a forma com a qual você vai interpretar a Constituição. Os princípios são aqueles aspectos obrigatórios ao você interpretar a norma constitucional. Vamos dar uma olhada neles que fica mais fácil de entender. Nos métodos, são 6 métodos, como eu disse. O primeiro é o jurídico hermenêutico clássico, que é a interpretação literal da norma, é o que vale o que está escrito ali. O método tópico problemático, você tem um caso concreto e aí você procura a norma. Aí você interpreta a partir do caso concreto. O hermenêutico concretizador é o contrário. Você parte da norma para o problema. Você verifica a norma constitucional e a aplica num problema. Científico espiritual, esse nome bonito, ele é um método dinâmico. Por quê? Porque ele não se fixa na literalidade da lei. Não é exatamente o que está lá na norma constitucional. É preciso verificar os aspectos sociais, políticos, econômicos, regionais que estão envolvidos na elaboração daquela norma. O normativo estruturante é aquele que também tem uma característica dinâmica e coloca que a norma ela não tem uma interpretação fixa no tempo. O seu sentido pode ser alterado no tempo, principalmente por meio da interpretação dada pelo Tribunal Constitucional, que é o STF. E o método da comparação constitucional, onde você vai dar a interpretação comparando diferentes institutos jurídicos, diferentes leis, diferentes normas da própria Constituição. Nos princípios, os princípios são 8, como eu falei, então vamos verificar aqui um por um também. Lembrando que os princípios, enquanto nos métodos você escolhe um método para interpretar, os princípios você tem que observar todos eles na hora de fazer a interpretação da norma constitucional. Primeiro, o princípio da unidade. Quer dizer que a Constituição tem que ser interpretada como uma coisa única, não pode interpretar uma parte de uma maneira e outra de maneira diferente. O efeito integrador é um outro princípio, ou seja, a interpretação tem que favorecer a integração política e social da nação, certo? Então, a interpretação não pode segmentar, não pode excluir. Ela tem que integrar, ter esse papel de integração política e social. A máxima efetividade, ou seja, você busca, na sua interpretação, fazer com que a norma dê o resultado que o constituinte quis que ela provocasse, que ela efetivasse. Então, quando a gente fala da máxima efetividade, a gente está dizendo que a gente vai interpretar tentando chegar o mais perto possível do que aquela norma pretende. Justeza ou conformidade. Conformidade funcional, né? A interpretação, ela
não pode, de maneira alguma, perturbar a organização e as funções do Estado, ou seja, eu não posso interpretar uma norma que vá desconfigurar aqueles elementos organizativos que existem na Constituição. Concordância prática quer dizer que não há uma hierarquia de normas constitucionais. Existe aquela hierarquia de normas da pirâmide de Kelsen, mas na Constituição não há nenhuma norma que seja superior à outra. Portanto, quando vai se fazer a interpretação, deve-se buscar a harmonização dessas normas. E não se pode justificar uma interpretação tentando dar um caráter hierárquico maior a uma delas. A força normativa, ou seja, o que a Constituição diz é lei, o que a Constituição diz é a lei maior, né? Aliás. A interpretação conforme a Constituição é um tanto parecido com o princípio da unidade, porque você tem que interpretar qualquer norma da Constituição conforme o texto completo, ou seja, não pode haver contradição nas interpretações. E a proporcionalidade ou razoabilidade, que é o princípio que obviamente vai ditar que a interpretação tem que ser feita de maneira proporcional e razoável, certo? Você não pode aplicar uma determinada norma para uma coisa pequena, você não pode dar uma pena muito grande. Então, para crimes de menor potencial ofensivo, por exemplo, para a gente ir para o direito penal, você não pode dar uma pena maior do que para crimes de maior potencial ofensivo. Esse é o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade. E aí compomos os oito princípios da hermenêutica constitucional, da interpretação da Constituição. Espero que vocês tenham gostado. Como esse assunto é um pouquinho mais chatinho, se for necessário, depois a gente volta e refaz um mapa mental. Vamos resolver exercício e ver se o que está aqui ajuda ou atrapalha. Até mais!